Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do PSOL em Fortaleza, Técio Nunes. Qual o panorama da esquerda nas eleições municipais de 2024? Quais as principais bandeiras políticas do convidado? Vamos fazer um balanço dos governos Lula, Eumano e Sarto. Ainda os planos do convidado para as eleições de outubro. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Técio Nunes é produtor cultural e empreendedor social. O entrevistado é ex-atleta e foi professor de karatê. Técio Nunes já atuou como assessor político e chefe de gabinete. O convidado é presidente da Federação PSOL Rede no estado do Ceará e presidente do PSOL da capital. Técio é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. E é com Técio Nunes que converso no programa de hoje. Presidente Técio, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Erivaldo, bom dia. Eu que agradeço o convite e eu que estou honrado de estar aqui na TV Otimista para poder fazer esse debate não só com vocês aqui, mas com todos vocês que nos assistem aqui agora. A gente conversando antes aqui de começar o programa, presidente, a gente falava da agenda, né, da movimentação política que as forças começam aí a ativar nesse período de pré-campanha, né? Uhum. E aí, independentemente do tamanho do partido, do espectro político, a esquerda também tem uma agenda movimentada, né? Olha, a gente tem um desafio, né, para Fortaleza, não só para Fortaleza, eu tenho falado que nós temos um desafio do tamanho do Brasil, inclusive, né? Nós somos desafios econômicos, sociais, enfim, em várias áreas estratégicas do nosso país. E essas eleições municipais, eu tenho colocado para todo mundo que são eleições muito chaves, inclusive para o que se avizinha, né? O calendário seguinte, né? Pela primeira vez a gente, inclusive, está fazendo o debate das eleições municipais já olhando para as eleições gerais, presidenciais, inclusive de 2026. Acho que ter uma agenda de debates como nós do PSOL, da Federação PSOL Rede, estamos propondo à cidade é estratégico, né? Nesse quesito, observando a importância do debate e mais, não só do debate, mas sobretudo da participação popular na construção da política. A gente não pode se acostumar a ter uma lógica política onde as pessoas só são convidadas a participar da política de fato de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos para apertar 2, 3 números ali na urna e voltar para casa, né? Entendi. Eu tenho falado muito isso, inclusive, que nós precisamos de um modelo de governança municipal, estadual, federal, que incentive e potencialize, né, a participação popular. Então, pensando nesse exemplo, nesse ideário que nós estamos trabalhando, a gente também já está trabalhando também na lógica do exemplo, né? Então, a gente está construindo, por exemplo, o programa de governo das eleições desse ano da Federação PSOL Rede, a partir de um movimento que a gente está chamando, que nós lançamos agora recentemente, na quinta-feira, chamado Nossa Fortaleza. E esse movimento, a Nossa Fortaleza, tem como objetivo elaborar de forma colaborativa e participativa o programa de governo, né? A primeira agenda, inclusive, o primeiro seminário temático que a gente está fazendo, que é o Fortaleza a Serviço do Povo, vai ser feito agora sábado, dia 22, na sede do PSOL, na Monsenhor Bruno 3008. Muito bem, daqui a pouco a gente fala melhor em detalhes, presidente, dessa agenda visando aí o período de disputa eleitoral propriamente, mas antes eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho para o senhor explicar melhor, colocar de uma forma mais, eu diria, conceitual, de por que as eleições de 2024 são uma espécie de prévias para as de 2026. Seriam as eleições de 2024 menos importantes do que as daqui a 2 anos e meio? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Veja, a gente se perdeu muito durante muito tempo em fazer o debate sobre o aspecto macro do país e às vezes a gente esquece que tudo que a gente debate no macro
aquela reforma que acontece ali na Câmara dos Deputados, no Congresso, sancionado pelo presidente Parece ou não, distante, né? Parece distante, né? Mas ela repercute diretamente e às vezes de forma imediata na vida de cada cidadão ou cidadã nas cidades. Então, quando a gente debate que as eleições de 2024 é uma antessala para 2026, a gente está querendo falar o quê? Que nós precisamos disputar, e nós da esquerda, inclusive, precisamos disputar de forma muito eficiente, categórica, um programa político que se forme como maioria, né, das nossas cidades, porque a política do atraso, do retrocesso, sempre está ali à espreita, né? Então, essa disputa das eleições municipais, elas são importantes por causa disso. E elas não são, muito pelo contrário, menores do que as eleições gerais. Entendi. Haja visto, as principais forças políticas nacionais estão muito atentas para as eleições municipais desse ano, né? Então, eleger e formar uma maioria nas câmaras municipais, eleger o maior número de prefeitos, né, está na tarefa política de todas as forças políticas nacionais que estão também preocupadas, né, de como essas eleições de 2024 vão se expressar como resultado concreto de 2026. Lógico que uma coisa não está necessariamente ligada à outra, mas é muito importante. O senhor diria então que a quantidade de aliados, prefeitos e vereadores agora em 2024, que assumirão em 2025, é uma espécie de cenário prévio do que poderão ser as bancadas no Congresso Nacional, as próximas bancadas. O senhor está dizendo que o Congresso precisa ser recomposto com a reconfiguração mais de centro-esquerda, é mais ou menos isso? Eu diria para você sem medo nenhum e sem titubear de forma nenhuma. Nós precisamos de uma bancada não só de centro-esquerda, mas nós precisamos de uma bancada à esquerda maior no Congresso. Né? O pessoal, inclusive, eu saí recentemente de uma reunião da direção nacional do nosso partido, porque, além de tudo, eu sou da executiva nacional do pessoal, né? Eu sou o secretário de organização do nosso partido, e a gente saiu recentemente de uma reunião da direção nacional com essa tarefa, né, de tentar ampliar a nossa bancada de vereadores, né, elegendo prioridades no país inteiro, e também a apostar, né, de forma mais forte. O pessoal tem essa característica parlamentar, né, todo mundo reconhece o trabalho parlamentar do pessoal como um trabalho muito exemplar, eficiente. A bancada do pessoal é uma bancada que muito nos dá orgulho. E a gente avançou também para esse debate de termos agora, finalmente, uma política mais eficiente para ganharmos cargos executivos, né? Elegermos prefeitos, né? Então, nesse intuito, nós estamos apostando em candidaturas, pré-candidaturas no país todo, para a gente, inclusive, ter uma eficiência maior e um resultado melhor nas eleições desse ano, para quem sabe, aí sim, começar a pautar uma melhor qualidade, né? Uma disputa não só numérica, mas, sobretudo, de qualidade também da Câmara do ano que vem, né? A gente está vendo que uma Câmara reacionária, um Congresso reacionário, atrasado como ele está hoje, faz com que a gente passe por vergonhas recentes como essa que a gente viu agora, né? Que, enfim, que vai daquele PL vergonhoso, criminoso, né? Do 1904, que tenta criminalizar, né? E punir as nossas mulheres no Brasil inteiro, mas não só isso, né? Passa também, inclusive, eu quero pedir licença, Erivaldo, para pedir desculpas para o Brasil inteiro, você que está nos assistindo, porque é daqui do Ceará um senador que proporcionou, inclusive, uma cena vexatória no plenário do Senado Federal, com uma atuação esdrúxula, né, de um suposto feto sendo abortado, enfim, esdrúxulo, coisas que rebaixam o nosso debate, que rebaixa a complexidade do problema social que a gente vive no Brasil, né? Eu peço desculpa porque esse senador é daqui do Ceará, não sei como foi que ele surgiu, mas ele saiu daqui, né? E eu espero que o eleitor cearense, em breve, dê o recado nas urnas e não eleja, né, figuras como essa. Então, quando a gente tem um Congresso atrasado, reacionário como esse, a gente fica à mercê não só de não debater pautas centrais, estruturais do nosso país, como fica à mercê de pautas como essas, que são reacionárias, atrasadas, que só visam atrasar o debate e fazer um populismo chulo, entendeu? Chulo. Não dá para... Eu peço, inclusive, desculpa, eu não costumo ser duro nas palavras assim, mas eu não consigo reagir de outra forma a esses episódios que nós somos obrigados a ver
em pleno Congresso Nacional recentemente, né? O senhor se refere, obviamente, a esse debate em torno aí das condições de aborto, estupro, sim. meio que comparando ali ao homicídio, esse debate que o Brasil está Não, meio que comparando não, o projeto de lei equipara a mulher que aborta a um assassino. Inclusive o PL está sendo chamado por boa parte desses protestos que estão acontecendo no Brasil inteiro, de PL do estuprador, porque o PL mais se preocupa em punir a mulher que por um conjunto de fatores. Uma espécie de revitimização, né? Não, o PL visa claramente, diretamente, punir a mulher, enquanto o estuprador passa... O PL não cita a pessoa que a estuprou. O PL penaliza, olha só, o PL penaliza a mulher que teve que fazer um aborto porque ela foi estuprada, e o PL não menciona nada sobre o estuprador. Então, no final das contas, me parece um projeto de lei para beneficiar quem? Não é a mulher. Então, é esdrúxulo. Eu acho que esse debate é um debate, inclusive, que não ajuda em nada, não tem nada a ver com a agenda prioritária que nós precisamos construir no Brasil. É só atraso e retrocesso. Mas o fato é que 2018 veio aí com a onda bolsonarista, elegeu um Congresso, em 2022 essa força conservadora avançou, né? E o próprio governo Lula tem dificuldades ali na articulação, na liderança, nas votações, etc. Diante disso, a pergunta, a esquerda perdeu um pouco de algumas bandeiras ou não soube se reciclar para o enfrentamento da centro-direita, ou presidente Técio? Erivaldo, acho que você traz o debate para uma questão que eu acho que passa pelo centro das preocupações da esquerda do Brasil inteiro. Não só do Brasil inteiro, né? Nós estamos passando um processo recentemente na Europa também, que acende para a gente um sinal de alerta. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem um processo polarizado entre Trump e Biden, que, enfim, o Trump lidera, né, todas as pesquisas, lidera todas as intenções, mesmo sofrendo processos criminais na justiça, nas cortes americanas de vários estados, né, condenações, inclusive, mas mesmo assim esse eleitorado mais conservador, reacionário, ele está armado. Né? Exatamente. Então, reforçando a pergunta, onde que a esquerda, no caso do senhor, ou a centro-esquerda de forma mais ampla, se desconectou da sociedade ao ponto de permitir, se o verbo for esse, né, o avanço da direita e da extrema-direita, Técio? Eu acho que não vou dizer que a esquerda permitiu, mas existe uma lei da política que é muito evidente para todos e todas, né? Que não existe vácuo na política. Então, quando você não ocupa um espaço, aquele espaço ele vai ser ocupado por alguém. Eu não consigo remeter a um outro recado, a um outro marco que eu acho que você deve ter visto, e quem está nos assistindo também, que é aquele comício do Haddad de 2018 ainda. Ali a gente já estava lidando com essa ameaça do Bolsonaro, se eu não me engano era no segundo turno. E aí lá em São Paulo sobe no palco o Mano Brown. E aí o Mano Brown dá um recado para a esquerda do país inteiro, que teve gente que recebeu bem, eu particularmente recebi bem, porque eu compactuo com essa crítica, mas teve gente que recebeu muito mal. Eu acho, inclusive, que nós temos que aprender a lidar bem com as críticas, porque, lógico, tem crítica que só está ali para te destruir, que não quer dizer nada, mas tem crítica que se você absorve, você consegue evoluir e ir para frente. Entendi. E o Mano Brown dizia para a gente, naquele comício, que a esquerda precisava retomar o teu trabalho de base, que a esquerda precisava se reconectar com as periferias. Né? E isso em 2018. Teve gente que escutou isso e ignorou. Eu, particularmente, sou da parte da esquerda que acha que a gente tem que escutar não só o Mano Brown, mas que, de fato, né, a gente já tem um diagnóstico de alguns anos que a gente precisa pensar política, forma, conteúdo, didática, caminhos, né? refazer os nossos caminhos para, de fato, a gente retomar uma esquerda que seja popular, que seja conectada com a nossa classe. Tudo que a gente defende há anos, há décadas, inclusive há séculos, tem a ver com a nossa classe, com a classe trabalhadora, com os mais pobres, com esses que vivem à margem desse sistema, que não têm direito a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade. A gente está conectado com a nossa bandeira política, a nossa pauta política está conectada com a vida concreta dessas pessoas. Então, o que acontece que a gente se distanciou disso? Exato. Né? Então, eu acho que esse debate é um debate super complexo, mas ele é super atual. Exatamente. Nós estamos enfrentando ele dentro do PSOL com muita tranquilidade,
Inclusive, a nossa pré-candidatura, no caso esse que vos fala, né, que é pré-candidato a prefeito, tem a ver com isso, né? Então, eu sou um cara que nasci e me criei na periferia de Fortaleza, nasci e me criei ali na Gustavo Barroso, né, na divisa exata entre a Granja Portugal e o Bom Jardim, ali no chamado Mela Mela, ali da Granja Portugal. Passei a minha vida adulta quase toda lá. Enfim, minha família foi dilacerada pela história da violência. Eu sei o que é usar o SUS, sou usuário do SUS, não tenho um plano de saúde. E o debate que a gente, inclusive, fez no PSOL tem a ver com isso. Assim, qual perfil nós precisamos apostar num novo período do nosso partido para tentar se reconectar e fazer com que a esquerda volte para essas bases. Então, a nossa tática eleitoral, Erivaldo, também passa por exatamente por isso que você falou, assim, por essa necessidade de ter uma esquerda reconectada com a vida do nosso povo. Isso passa por pauta política, um programa acertado, mas, sobretudo, por método. Como a gente chega para essas pessoas, com que programa a gente chega para essas pessoas. Muito bem. Para a gente concluir esse bloco, presidente, o senhor falou rapidamente aí do segundo turno na disputa de 2018 para o estado de para a prefeitura de São Paulo. Não. 2018 foram as eleições gerais. Presidente da República. Pronto. Foi 2018, Haddad versus Bolsonaro. Exatamente. E aí a gente tem agora, lá na cidade de São Paulo, né, o Guilherme Boulos, que está aí despontando, na média geral, né, está liderando as pesquisas de intenção de voto. Isso, de alguma forma, é uma vitrine para o partido em todo o país? Lógico, nós estamos... Olha só, o PSOL, uma liderança popular oriunda do movimento dos trabalhadores sem teto. Olha só como as coisas estão conectadas com tudo isso que a gente está falando. Nós escutamos o Mano Brown em 2018 e estamos assimilando a crítica. Então a gente está apostando num novo perfil no país inteiro. Não é só aqui no Ceará, não é só aqui em Fortaleza, não é só em São Paulo. Nós estamos apostando nesse perfil no Brasil inteiro. E aí você tem um cara com essa posição política, vindo de onde vem, liderando as pesquisas da maior cidade ou capital da América Latina. É óbvio que é uma grande vitrine, né? Guilherme Boulos, inclusive, meu amigo particular, assim, a gente, enfim, já enfrentou vários processos juntos da luta política dentro do partido, e a gente tem essa tarefa, e lógico, uma vitrine muito positiva, né? E aí o Guilherme está liderando as pesquisas, a última pesquisa que saiu agora, contratada pela CNN, inclusive, parece que deu 35-23, né? 35-23, aponta um crescimentozinho ali. Em cima do prefeito. Em cima do atual prefeito, inclusive no segundo turno também, né? Que era um cenário talvez mais preocupante, mas já começa a sinalizar a liderança do Boulos também nos cenários de segundo turno. Muito bem, vamos agora para o intervalo, mas eu gostaria que o senhor deixasse o seu endereço, o seu arroba nas redes sociais para quem quiser seguir nessa conversa com o senhor. Eu agradeço, inclusive, essa oportunidade. Você que quer saber mais, se informar mais, me segue no Instagram, no arroba Técio_Nunes. Me segue aí que lá você vai ter mais acesso ao debate que a gente está fazendo e nessas andanças aí pela nossa cidade de Fortaleza, e não só por Fortaleza, mas pelo Brasil todo também. Underline é aquele tracinho lá embaixo, aquele tracinhozinho chato ali embaixo. Aperta o shift lá e porque eu formei esse negócio de underline no tempo que não era cringe, né, falar de underline, né? Hoje as pessoas usam outras coisas, mas como eu tenho 34 anos, eu ainda sou do tempo do underline, né? Então underline, vamos repetir, arroba Técio, sem acento, sem nada, né? Arroba Técio_Nunes. Muito bem, Técio. Daqui a pouco, portanto, voltaremos a este bate-papo com o presidente do PSOL de Fortaleza, Técio Nunes, que também é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo, Técio Nunes. Ele é presidente do PSOL de Fortaleza, é presidente da Federação PSOL Rede no estado do Ceará, é secretário nacional de organização do partido e também é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza, na verdade, a linha do tempo, presidente, para a Prefeitura de Fortaleza, a sequência de disputas, né, guardam algumas surpresas, né?
a Maria Luísa Fontinelli contra tudo e contra todos, né? Você teve aí prefeitos reeleitos, o Juracy, a Luiziane, Roberto Cláudio. Agora você tem um prefeito que tenta, né, a exemplos dos anteriores, uma reeleição. E você tem um partido dos trabalhadores que está aí vinculado ao governo do Estado, ao PT, que em nível nacional, né, é aliado do PSOL, etc., no Congresso, enfim. Esse cenário, ele está competitivo, né? E gostaria de saber como que o PSOL, uma força de esquerda, se você for comparar no geral, uma esquerda puro sangue, digamos assim, né? Como que o PSOL entra nessa disputa que, por baixo aí, você vai ter duas máquinas pesadas disputando o voto de eleitor? Olha, eu acho que a gente está passando, como eu falei para vocês no primeiro bloco, né, nós estamos passando por um processo dificílimo, e essas eleições, elas são eleições muito emblemáticas. Eu acho que a gente está acompanhando no país inteiro que não é bem só a força das máquinas que está definindo os resultados eleitorais. Deixa eu falar uma coisa para você, nós, inclusive da esquerda, acabamos de derrotar, lógico, uma esquerda com uma aliança bem ampla, né? Mas nós acabamos de derrotar a maior máquina, né, do Brasil, que foi a do governo federal, né? O Bolsonaro, inclusive, endividou o Brasil, deixou a economia em estado bem crítico, porque usou com tudo a máquina federal para tentar impedir a eleição do Lula e, com isso, garantir a sua reeleição. Foi, inclusive, pela primeira vez na história, né, da República recente, da Constituinte para cá, que um presidente não se reelegeu, né, usando a máquina como ele usou. Até usando a Polícia Federal para impedir eleitores de votar foi utilizado, né, quebrando todos os princípios, né? A Polícia Rodoviária, no caso. Exato, Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, você, não necessariamente as máquinas, lógico, as máquinas é uma grande vantagem, mas as máquinas por si só, elas não garantem, e a história recente do Brasil tem comprovado isso, né? O que tem movido boa parte dos resultados eleitorais dos últimos anos tem sido a força das ideias. E como você consegue propô-la, né? Propor para o eleitorado, né? Como você consegue trabalhar essas ideias. Então, a força das ideias tem definido muito isso. A mensagem que você quer deixar, a principal ali, né? mensagem, o principal programa, o programa, né? A gente fala muito de programa, mas esse negócio de programa é um linguajar da galera da política, né? Mas no final das contas é o conjunto das ideias. Quais são as ideias que você defende para a cidade, né? Para a cidade, para os estados, para o país. Então, eu acho que é uma desvantagem inicial, né, concorrer com as máquinas, não só máquinas do governo do estado, da prefeitura, né, como vai ser utilizado, mas também a máquina do fundo eleitoral, como esses partidos vão ter, né? Assim, tipo, a candidatura do PL, a candidatura do União Brasil, vão ter fundos eleitorais enormes, né? Então vão ter grandes máquinas também sendo mobilizadas aí, mas a gente aposta muito na força das ideias. Então, deixa eu colocar para você, inclusive, Erivaldo, assim, para quem está nos assistindo, que eu tenho total noção que eu sou uma pessoa desconhecida em Fortaleza. Né? Quer dizer, eu sou conhecido no mundo da política, mas para o grande eleitorado... eu conhecimento nichado ali, né? Exato, eu sou um quadro da articulação política, né? Enfim, do movimento social, não sou um quadro público, figura pública. Eu nunca fui candidato nem a Grêmio, tu acredita nisso? O pessoal chegava para montar o Grêmio na nossa escola e pedia para eu ser o presidente da chapa, e eu, Deus me livre, não quero não. Eu ajudo a chapa, peço o voto, mas eu não quero ser o presidente. Então, atendendo a esse pedido do partido, a essa reposição do partido no país inteiro, é que eu estou topando essa tarefa. Mas eu tenho total clareza que, mesmo eu sendo desconhecido, eu sei que as ideias que a gente representa, defende. Essa coisa que você falou, uma esquerda mais puro sangue, eu não diria bem uma esquerda puro sangue, por mais que seja, mas eu acho que é uma esquerda coerente com a nossa história, com as nossas bandeiras políticas, com tudo que a gente defende todos esses anos, né? Então, eu acho que a força das nossas ideias podem fazer muita diferença, como já fez na história recente de Fortaleza. Não só Maria Luísa, a Luiziane também foi eleita quase contra tudo e contra todos, né? Ela ganhou, inclusive, a indicação do partido dela por um voto, né? E fez história, né? Sendo eleita, começando as pesquisas em quinto, quarto lugar, e de repente estava no segundo turno e de repente ganhou as eleições, né? Um movimento popular, social muito forte. Então, a força das ideias, eu quero acreditar muito nisso,
Porque não é só uma questão de crença, é uma questão política, social e séria. Né? A força das ideias podem sim fazer surpresa e modificar o resultado eleitoral deste ano. O presidente, na média geral, a gente tem que 2022 elegeu Lula pela capacidade de articulação dele, pela frente democrática, a disputa ali entre a democracia e o autoritarismo, pelo menos foi essa essa foi a principal ideia, a força dessa ideia foi muito grande. Então, significou o seguinte, que houve uma ampliação a partir da posição inicial do PT, com seu conteúdo programático, etc. Quando o senhor se coloca como um candidato, na verdade um pré-candidato de esquerda, esse universo ele não vai ficando estreito e de curto alcance à medida em que você vai andando mais para a esquerda, ou seja, a capacidade de uma pré-candidatura do senhor, por ser de esquerda, ela não tem um curto alcance justamente por isso, porque não dialoga com as outras forças do centro, com outras forças da própria esquerda, o presidente? Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que essa questão... Faz sentido o que eu estou dizendo? Não, eu acho que ela faz sentido, mas eu acho que talvez eu não vá concordar com a conclusão. Mas eu acho que ela faz sentido, sim, para reflexão. Porque eu acho que nós vivemos, assim, eu particularmente eu sou um daqueles que ando muito triste e indignado como a negligência da política com a vida concreta do nosso povo está se dando, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. E aí, assim, eu acho que as pessoas também, sinto, escuto, vivo essa indignação, também as pessoas não se sentem muito mais representadas pela política, como ela está colocada hoje. A gente pede, inclusive, para as pessoas não se desesperançar com a política, né? As pessoas precisam acreditar na política. Inclusive, um dos recados dessa pré-campanha que a gente está fazendo, não só aqui, o Guilherme Boulos, no país inteiro o pessoal tem apostado, é de chamar as pessoas para construir a política que elas querem ver. Porque eu acho que as pessoas também estão muito chateadas, e eu quero saber, inclusive, se você me concorda comigo ou não, você que está nos assistindo aqui, e Erivaldo também. Aproveite e repita seu arroba para quem quiser concordar ou discordar. @Técio_Nunes. Lá no Instagram a gente pode fazer esse debate mais aprofundado. Me manda um direct aí que a gente vai conversando. Mas eu quero saber se as pessoas concordam ou não. Assim, não é meio triste ou ridículo até a gente ver essa lógica política onde as pessoas vão ampliando o seu arco de aliança. Aí essa ampliação de arco de aliança tem algumas consequências. Porque quando você amplia demais o arco de aliança, a primeira coisa que você faz é o seguinte: você vai abandonando as suas ideias. Então você vai tentando se moldar aquele arco de aliança. Vai diluindo meio que... Tudo isso é peça de marketing. Tudo isso é peça de marketing. Eu quero que as pessoas entendam que tudo isso nada mais é do que resultado de marketing. É como aquele candidato quer se vender, e eu acho que o termo inclusive é literal, eleitoral, se vender para o maior número possível de eleitores com um objetivo único: ganhar as eleições. Só que o que acontece? A reflexão que a gente tem feito é o seguinte: poxa, para mim interessa só fazer isso, diluir as nossas ideias, diminuir a potência dos nossos sonhos, enfim, só para ganhar a eleição? Porque se esse for o único objetivo, esse é um objetivo pessoal, é para se logo completar. Depois as pessoas ficam tristes porque o cara enriqueceu, porque o cara abandonou as comunidades, abandonou a pauta. Ele fez isso na campanha e você não enxergou, você não percebeu. Então, assim, quando você amplia demais, a primeira obrigação, né? A primeira obrigação de uma ampliação é a perca da essência. É a perca das ideias originais. Uma concessão aqui, você vai fazendo concessão aqui, concessão acordo acolá, para ocupar Aí é a outra consequência. Depois que você ganha, como você não tem mais ideia nenhuma, porque a sua ideia foi diluída, você perde horizonte político. E aí, quando você perde horizonte político, para acomodar aquela aliança daquele tamanho, daquele monstro, você aumenta... por exemplo, aqui na Prefeitura de Fortaleza, você aumenta o número de cargos comissionados, cargos terceirizados, aumenta o número de secretarias, tudo isso para poder acomodar... dívidas políticas que vão... Tudo isso para acomodar essa lógica da ampliação. Nós estamos apostando no seguinte: e aí eu estou falando para você com toda a sinceridade do mundo, Erivaldo, eu não sou um filho de político, não venho de... Muito pelo contrário, a minha família, inclusive, a coisa que a minha família mais falava para mim: sai disso, Tess, sai disso, vai tomar conta da vida, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer outras coisas. E eu estou na política por vocação. Eu fui ganho para essas ideias
com 15 anos de idade, estou nisso até hoje, tenho 34 anos, esse ano, inclusive, faço 35, vou fazer 20 anos de militância política, social, dos movimentos sociais e tudo. Então, assim, eu não estou aqui me colocando, né, e o nosso partido, a nossa federação não está aqui me colocando para ser mais um. Então, assim, não me interessa ceder à lógica política padrão, essa lógica que desesperança as pessoas, que não faz mais ninguém se apaixonar pela política de forma coerente, saudável. Essa lógica política que faz com que as pessoas não queiram mais saber de política. As pessoas estão de saco cheio, desculpa o palavrão, mas as pessoas estão sem paciência já para poder... Quando você chega para a pessoa e fala, olha, vamos falar de política, a pessoa, não sei o quê, não quero saber disso. Assunto chato. E não é assunto chato, é assunto fundamental. Só que é papel dos políticos, não só ganhar o voto das pessoas, mas é papel dos políticos também encantar as pessoas por ideias que sejam ideias transformadoras. É esse o papel que eu quero cumprir. Então, assim, não me intimida amplas alianças, grandes máquinas, grandes fundos eleitorais. Porque eu sei que as nossas ideias, elas podem... E eu quero apostar nisso. Entendi. Então, eu estou aqui para me conectar com o eleitor, a eleitora, as pessoas da cidade que querem apostar em mudanças de verdade na nossa cidade. E isso se faz sacrificando algumas coisas. E eu não quero sacrificar as nossas ideias em nome de alianças amplas demais, que inclusive tem como primeiro objetivo diluir a ideia fundamental, que é a de mudança de mundo. Entendi. Quando o senhor fala em desencantamento, em perca de sedução da sociedade como um todo, nós temos aí uma fatia desse eleitorado que é a juventude, né? Que poderia estar mais engajada nesses processos políticos, etc. A juventude, já que o senhor está aí dentro dessa faixa, né? Eu sou jovem? Até ali os 39, tem uma faixa no IBGE que considera até 39, né? Mas enfim, já que um partido de esquerda geralmente é o que mais chama a juventude, sim. Como é que está essa aparente crise de adesão, de filiação partidária nessa faixa mais jovem ainda, nas primeiras faixas etárias? A gente não sabe muito lidar com isso, porque isso pra gente não é um fato. Nós do PSOL, inclusive, olha só, desta atual direção municipal de Fortaleza, eu acho que o mais velho de nós tem 40 anos. Eu tenho 34, mas nós temos uma faixa na Executiva Municipal do PSOL. Nós temos um quadro, inclusive, na Executiva Municipal do PSOL de Fortaleza, na Executiva Municipal do PSOL de Fortaleza, né, na cúpula mais fechada, inclusive, ali da direção municipal do PSOL de Fortaleza, que tem 21 anos de idade, 22 anos, né? Estudante de História da UES. Nós temos outro de 28. Nós apostamos muito numa composição de maioria negra, né? Nós temos a maioria de mulheres, nós temos LGBTs, enfim, a gente aposta nesses segmentos, né, para construir. Assim, o pessoal, este ano, isso não é eu que estou falando, mas o TSE foi o partido que mais cresceu proporcionalmente em número de filiados, e desse número de filiados, 80% dos nossos filiados são jovens. Eu falo assim... Inclusive, me orgulha, me honra muito você me dizer que eu sou jovem. Gente, eu tenho 34 anos, eu estou meio gasto, mas é porque eu faço muita luta, entendeu? Rodou muito sem óleo, né? Como se fala. Estou rodando muito sem óleo. Presidente, mas é porque quando a gente vai para alguns eventos, ou assiste, vê, enfim, no noticiário, a gente percebe aqueles auditórios meio parcialmente lotados com senhores grisalhos, né? Obviamente que ali tem a experiência política, etc., mas você percebe muito poucos jovens na plateia, na mesa. Eu geralmente costumo chegar para um ou outro e dizer, rapaz, olha isso aqui é um sinal de que se o partido está envelhecendo literalmente aí os seus quadros, as ideias provavelmente estão também enferrujando, né? Eu acho que tem um pouco. E às vezes um partido é aposentado, entre aspas, e não sabe por quê, né? Pois é, eu acho que isso é um sinal de alerta. A gente fez um evento agora, o lançamento do movimento Nossa Fortaleza. Olha só, até a forma de fazer tem que ser encantadora, diferente, né? Então a gente não fez o tradicional lançamento de pré-candidatura, né? A gente fez, como é que a gente pode fazer uma coisa que seja colaborativa, participativa, que engaje as pessoas? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente sempre faz. Então vamos lançar um movimento para a cidade.
E aí, qual é o nome? Qual é o nome? Aí, assim, não foi um marqueteiro que chegou e deu o nome, foi o nosso sentimento de militância, né? Então o pessoal fala, cara, por que a gente não aposta no Nossa Fortaleza? Aí, o que é isso que quer dizer? Porra, a nossa fortaleza é a fortaleza que não tem desigualdade social, a nossa fortaleza é a fortaleza da negritude, a nossa fortaleza é a fortaleza da periferia no centro da prioridade. Essa é a nossa fortaleza. Então, assim, quando a gente aposta nesses formatos, e aí eu só fiz esse parênteses para dizer o seguinte: você vai no meu Instagram, inclusive, e vê lá o lançamento, o vídeo do lançamento. É hegemonicamente tomado pela juventude, né, de Fortaleza, que sonha, deseja e luta por uma nova Fortaleza, a nossa Fortaleza. Né? Legal, vou fazer mais um intervalo, não antes de você deixar o seu @ novamente para quem ainda não anotou. Técio Nunes, arroba, né? Técio_Nunes. Me segue aí no Instagram que lá a gente vai fazer muito debate, vai ter muita novidade. Muito bem, portanto, daqui a pouco, depois do intervalo, que é rapidíssimo, a gente volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, com esse bate-papo aqui com Técio Nunes, que é presidente do PSOL de Fortaleza e pré-candidato a prefeito da capital. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje Técio Nunes. Ele é presidente do PSOL de Fortaleza e também da Federação PSOL Rede no estado do Ceará. Presidente, a gente começou o programa falando rapidamente do agendamento da pré-campanha, inclusive do lançamento da pré-campanha, Nossa Fortaleza, né, Sim, que é o movimento, o mote. E eu gostaria que o senhor detalhasse mais algumas outras ações previstas até o período propriamente, né, de campanha, que vai ser lá pelo mês de julho, né? Mas por enquanto, nas próximas semanas, em que o PSOL, o grupo que o senhor lidera, está apostando para fazer esse movimento de entrega de ideias a quanto mais pessoas possíveis, né, na cidade de Fortaleza? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é sobre o conceito da ideia Nossa Fortaleza, Erivaldo. Sabe aquela lógica que a gente tem da política mais velha que existe, que você contrata ali 2, 3 técnicos, um de economia, um de direito, sei lá o quê, e aí você pede para eles escrever o programa de governo para você. Depois aí o costura escreve, tudo, aí bota né? um marqueteiro, o marqueteiro, pô, isso aqui é bom, não é, e tal, não sei o quê. Aí entrega na mão do político, o político só vai para frente de uma câmera e gravar aquilo que às vezes ele nem acredita, mas o marqueteiro fez pesquisa e disse que aquela proposta é boa. Aí ele vai trabalhando isso. Tem essa lógica do que é mais atrasada da nossa política? Nós estamos querendo combater ela. É a fórmula de bolo, né? Exato. Então, assim, nós não queremos apostar nesse caminho. Então, qual é o caminho que a gente está apostando? Nós não queremos um governo que seja participativo, nós não queremos uma lógica política onde as pessoas participem mais ativamente da política. Então, a gente está chamando as pessoas a uma responsabilidade coletiva, que é de elaborar o programa de governo. Então, o movimento Nossa Fortaleza tem esse intuito: elaborar o nosso programa de governo que a gente vai defender e verbalizar na campanha deste ano. Então, é um programa de governo feito de forma colaborativa, participativa, com vários seminários temáticos realizados na sede do partido, porque a Justiça Eleitoral, e a gente acha que tem que ter esse cuidado mesmo, não permite a gente ainda né, fazer a campanha aberta, pública, então a gente está usando a sede. Só filiado participa? Pois é, eu acho que ele é aberto para filiados, simpatizantes, né, assim... Pessoas que não são filiadas podem participar também. Inclusive, a gente está chamando você para não só para participar, para ajudar a elaborar o programa, mas inclusive para se filiar ao partido, ou o PSOL, ou a rede, ao partido que você mais se identificar dentro dessa aliança. Então, a gente não só vai ter esses seminários temáticos, são 5 ao todo, até o dia 13 de julho, realizado em Fortaleza. O primeiro, inclusive, eu deixo o convite para você aqui. O primeiro vai ser feito neste sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, lá na sede do PSOL, né? Avenida Monsenhor Bruno, 3008. Então, se você quiser chegar lá, você vai estar super bem, vai ser super bem recebido, super convidado. Mas não só esses seminários temáticos, aí a gente vai ter também seminários territoriais. A gente tem trabalhado a ideia da periferia no centro das prioridades. Então, a gente está mapeando locais, já tem data marcada para Granja Portugal, para o Bom Jardim,
para o Janguru Sul, Messejana, e estamos vendo vários outros bairros aí que a gente vai ocupar também. Isso. E aí, para concluir, de fato, a última forma também que a gente está fazendo também, outro método também que a gente está fazendo de forma inovadora para esse movimento Nossa Fortaleza são os podcasts, né? Eu, inclusive, estou gravando vários episódios de podcast com convidados para debater pontos específicos. O nome desse podcast, inclusive, é o Nós Pod, né? Aí você procura no YouTube Nós Pod, que você vai ver lá que a gente está debatendo o programa de governo via formato de podcast. Tem um link no seu Instagram? No meu Instagram tem. Quando você chegar lá no meu Instagram, @testio_Nunes, você vai ter acesso também ao Nós Pod, né? Que é esse podcast que está debatendo o programa de governo para Fortaleza. Então, na síntese, a gente tem os seminários temáticos com aquela clássica divisão das áreas administrativas. Sim, e exato. tal. A gente está dividindo em 5 eixos, né? Isso. Os territoriais em locais específicos da cidade e também através da internet nos podcasts. Exatamente. Então, são os seminários, esses seminários territoriais que têm um exercício de escuta, a gente não vai lá para falar para as pessoas o que elas... e sim escutar das comunidades, quais são os principais... Exatamente. E tal. Colher não só depoimentos da situação crítica, mas colher das pessoas também propostas. Claro. As pessoas sabem o que elas querem e elas têm que... É papel da política aproximar a demanda delas com uma proposta resolutiva. Agora, presidente, por que exatamente isso? Por que os seminários territoriais não serão antes dos temáticos? Porque não, eles são são paralelos, né? Exato. Ah, sim. Okay. O primeiro vai começar agora, mas já o segundo já vai ser no território e fica variando. Intercalando, né? Isso. Entendi. Até por causa do calendário, né? Claro. Nós só temos, até as convenções, nós temos pouco mais de 40 dias, então vai ter que ser tudo meio que junto mesmo. Certo. Quais são as dores do eleitorado de Fortaleza, presidente? Eu acho que isso, se você... Olha, é outra coisa, você não precisa consultar um marqueteiro ou contratar uma pesquisa cara pra caramba para poder saber isso. Se você é do povo, se você vive a periferia de Fortaleza, se você vem daí, de onde a gente vem, você sabe quais são os principais anseios. O principal anseio, sem dúvida nenhuma, que é resultado também de uma política de terror, enfim, é a questão da segurança pública. Então, acho que isso tem tomado de conta das nossas periferias e isso não é uma coisa qualquer. Eu, particularmente, quando falo sobre segurança pública, eu tenho... Inclusive, eu quero dizer para o eleitor, inclusive para você que está nos assistindo, que eu sou um candidato da esquerda, inclusive, como você fala, né, da esquerda puro sangue, mas eu quero tratar, inclusive, como central a questão da segurança pública nessa campanha. A questão de segurança pública é fundamental, porque eu tenho algumas hipocrisias que eu não aguento mais. A primeira delas, o prefeito dizer que a prefeitura não tem nada a ver com segurança pública, tem tudo a ver com segurança pública. Porque já está mais que comprovado que não é só investindo em policiamento ostensivo que nós vamos resolver esse problema. Então, a prefeitura tem a responsabilidade política e social de ocupar esses territórios com política pública, pensando de forma estratégica e inteligente como ocupar esses territórios. É papel da prefeitura chamar o governo do estado e o governo federal para poder montar uma política eficiente de inteligência e de ocupação de território com política social, mas também visando a redução dessa violência que toma conta da nossa cidade. E o segundo, a hipocrisia que eu não aguento mais, é essa extrema-direita que fica vendendo facilidades, dizendo que é só armar a guarda municipal. O senador da República fica dizendo que vai mudar o nome da guarda municipal para a polícia municipal, quando o cara é um senador e não sabe que isso é proibido constitucionalmente. Mas, enfim, essas hipocrisias, essa coisa também que tentam vender para o ouvido do fortalezense como fácil. É fácil de resolver, é só questão de coragem. Então, não é isso, né? Então, todos os dados científicos já estão aí colocados, estudos sociais estão aí colocados, que nós precisamos de Estado para disputar esses territórios com política pública e social eficiente. Outro drama que o senhor citaria? Saúde. Saúde. Se você vai num posto de saúde hoje, Arivaldo, eu sou... usuário do SUS, você falou. Sou usuário do SUS. Então, toda vida que eu fico doente, que eu tenho um problema de dor de cabeça, alguma coisa desse tipo, eu tenho que ir na UPA ou vou no posto lá do bairro. E quando você vai, mesmo sem você ir, você sempre tem um parente, um amigo, alguém que vai e relata sempre os mesmos problemas. Eu tive recentemente lá no Conjunto Palmeiras, e lá no Conjunto Palmeiras eu fui chamado lá pela comunidade, lá o pessoal do movimento social de lá, para ver lá a situação do saneamento básico, que não existe. Olha, uma parte grandiosa do Conjunto Palmeiras 2
não tem sequer calçamento. Então não tem saneamento, não A tem nada. prefeitura diz que atua em toda a Não, cidade. não. Por que eles me chamaram? Porque eles viram o vídeo do Sarto dizendo que ele investiu mais no Conjunto Palmeiras, 3 vezes mais no Conjunto Palmeiras do que ele investiu na Beira-Mar. Só que quando você olha a Beira-Mar e você olha o Conjunto Palmeiras 2, você percebe que tem alguém mentindo nessa história. Acho que não é as pessoas da comunidade que vivem e moram lá há anos. Mas aí, quando você senta para conversar com as pessoas relatam várias atrocidades. As pessoas que vão no posto de saúde e leva 3, 4, 5, 6 meses para ser consultado. Tinha uma senhora lá que ela estava com um tumor próximo do pulmão e ela marcaram a cirurgia dela para 1 ano e meio depois. E aí quando ela chega ela teve que contar com os filhos, amigos, para fazer uma vaquinha de R$7.000 para ela poder fazer a cirurgia. Os dados no de privado, hoje, inclusive... No setor privado, né? No setor privado, aí é não isso. Deu para né? esperar, Não né? deu para esperar, se ela tivesse esperado, ela tinha morrido. Isso é que é triste. Se ela não tivesse R$7.000, esse é um dado triste da nossa realidade, dessa desigualdade social brutal. Por isso que eu falo para ti, o debate da esquerda é atual. É vivo, só a gente tem que ter capacidade de conectar ele com o nosso povo, porque isso é um dado concreto, triste, violento da desigualdade social na nossa cidade. Se a pessoa não tivesse R$7.000, ela teria morrido com esse tumor, porque a prefeitura negou a ela, jogando para 1 ano e meio depois uma cirurgia tão simples de ser feita. Né? Os dados de hoje, inclusive, né, as pessoas relatando, saiu matéria no Diário do Nordeste hoje, em vários veículos, relatando, né, as filas, a precariedade, a insegurança nos postos, nas UPAs, enfim, olha, segurança e saúde, sem dúvida nenhuma, é o principal problema da nossa população. Mas o principal problema da nossa população mesmo, e eu finalizo com isso, é essa desigualdade social brutal e como essa desigualdade social se expressa nas nossas periferias, negando educação de qualidade, negando saúde de qualidade e negando uma estabilidade de segurança, e sem falar também dessa crise ambiental que quando chove 100 milímetros na cidade de Fortaleza, inunda, não é a classe média alta nem nada, inunda e faz com que as pessoas da periferia percam o seu fogão, sua cama, sua geladeira. Então, essa questão da crise climática também e como a desigualdade social se expressa nos territórios é muito sério. Muito bem. O senhor relata aí aspectos, né, retalhos da Fortaleza real, da realidade das pessoas. Portanto, o senhor aponta para uma campanha que vai discutir a cidade. No início do programa, o senhor falou que 2024 precisa ser uma trincheira preparatória para 2026. E aí o senhor coloca a questão do risco, segundo o senhor, do retorno da direita, coisa Sim. que o vale, né? Inclusive reconfigurar o Congresso Nacional, enfim. Aí eu pergunto, qual vai ser a dosagem do ponto de vista do PSOL nesse debate? Vai discutir mais os aspectos ideológicos da esquerda, olhando para 2026, ou vai discutir mais a cidade, pé no chão, conforme o senhor acabou de relatar? Qual vai ser esse equilíbrio, presidente? O nosso desafio é esse, é fazer exatamente o ajuste fino entre as nossas ideias de esquerda com a vida concreta do nosso povo. Se eu for para uma campanha, obviamente, né, se eu for para uma campanha ficar falando das nossas pautas gerais da esquerda, enquanto o povo está sofrendo mesmo com falta de saneamento, falta de saúde, falta de educação, não vou conectar. Não vai. O nosso desafio enquanto esquerda é chegar nessa população e apresentar uma alternativa política que seja à esquerda. Então, como é que eu faço para conectar essa demanda da saúde, por exemplo, segurança pública? Quando eu falo para você que a solução não é armar a Guarda Municipal, uma guarda municipal que não tem esse papel constitucional. Olha, não é papel constitucional da guarda municipal fazer policiamento ostensivo. Não é esse o papel dela. Então, quando eu armo ela, eu obviamente estou armando uma bomba, porque eu estou botando armas em pessoas e eu nem sei se um guarda municipal quer ter essa responsabilidade de sair armado, porque os dados, inclusive, comprovam que quando você tem um policiamento armado, o seu risco de vida aumenta 10 vezes mais. Então, assim, não sei se o guarda municipal de Fortaleza, você que é servidor, guarda municipal de Fortaleza, não sei se você quer ficar andando por aí com uma arma, correndo risco de vida, porque não é esse o papel da guarda municipal. Então, quando você quer vender essa facilidade, porque me parece que é lógico, né, para as pessoas que violência, você precisa de violência, né, para combater violência. E a extrema-direita se utiliza disso muito bem. Então, ela faz pânico, terror social, pânico, e fica vendendo essas facilidades.
Quando eu estou dizendo para você que isso já tem estudos que comprovam que não é isso que melhora os índices de violência e que violência está diretamente ligada a como as periferias são abandonadas pelo poder público, eu estou falando de uma questão concreta, social, séria, sobre uma outra perspectiva, que não é essa perspectiva que vem de facilidade, do terror, do armamento, da violência. Então vai haver esse equilíbrio aí, né? Entre esse debate de ideias e as demandas concretas. Tem que haver. Esse é o nosso desafio. O meu desafio, inclusive, como pré-candidato, é tentar conectar um eleitorado de classe média com esse eleitorado da periferia, que ambos vivem os dramas da nossa cidade. Então, a gente vai caminhar por isso. Para a gente não deixar de citar, rapidinho, presidente, por gentileza, os planos para a Câmara Municipal. Olha, o pessoal está muito empolgado, né? Tanto o pessoal como a rede, né? A federação está muito empolgada com esse processo, porque se nós estivéssemos juntos em 2020, se essa lei tivesse vigorado já em 2020, ela só foi vigorar a partir de 2022, a federação, o pessoal rede, hoje teria 4 vereadores, né? Somando as votações. Hoje nós estamos com 2 vereadores, né? A bancada do PSOL, o Gabriel e a mandata coletiva Nossa Cara. E a nossa perspectiva esse ano é bater isso que a gente poderia ter batido em 2020. Então a gente está com a meta de dobrar a nossa bancada, né? Sair de 2 vereadores para 4 vereadores, o que para o PSOL é muito, né? Então a gente está com uma chapa bem diversa, completa. Nós só podemos inscrever, né? Todas as federações dos partidos só podem inscrever 44 pré-candidatos a vereador e vereadora. Nós já estamos quase nesse teto. E eu acho que nós vamos ter um resultado que não só na chapa majoritária, né, para a prefeitura, como para vereador, eu acho que nós vamos surpreender positivamente na cidade. Muito bem, presidente. Muito obrigado pela presença. Passou muito rapidamente o programa. Espero tê-lo aqui outras vezes, né, provavelmente durante a campanha propriamente, e aí ao longo da nossa programação aqui na TV Otimista. Nosso muito obrigado, parabéns, boa sorte na caminhada e as suas rápidas despedidas. Desculpa, o senhor pode deixar novamente o arroba. Primeiro, quero agradecer a você que está aqui nos assistindo, agradecer a você, Erivaldo, pelo papo enriquecedor, enfim, que a gente travou aqui. Agradecer também o convite, né, da TV Otimista, parabenizar, estou inclusive maravilhado aqui com a estrutura, como é bonito, bem organizado, é isso que a gente quer, né, da nossa imprensa aqui na nossa cidade, no nosso estado. Enfim, né, me segue no Instagram, mais uma vez, né, o @Técio_Nunes, que eu acho que lá a gente vai conseguir, você, né, vai conseguir ter acesso de forma mais aprofundada e de melhor qualidade nas nossas ideias, o que a gente pretende para a cidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, eu espero estar aqui, toda a vida que você me chamar, eu vou estar aqui disponível para poder fazer essa conversa. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.